No último dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Aqui na nossa região já temos um grupo já formado por mães e pais, que é o Autismo Sem Barreiras, que vem mostrando à sociedade, né, que uma criança ou um adulto com autismo podem viver normalmente, né? As pessoas com espectro autista são pessoas normais. Tem apenas, é claro, as suas diferenças quanto à questão que o autismo pode trazer. Por exemplo, o som muito alto, né, isso pode trazer alguma perturbação, mas que geralmente atinge o indivíduo, né, e não uma sociedade. É por isso que temos que falar bastante sobre esse tema, principalmente na questão da inclusão das pessoas com espectro autista. Tanto é que União da Vitória foi aprovado pela Câmara de Vereadores uma lei que fala sobre o diagnóstico precoce do autismo, através aí dos profissionais da área da saúde, já na primeira infância. E ontem, na sessão da Câmara, houve uma moção, justamente em virtude ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi no último dia 2 de abril, mas que o mês todo será trabalhado esse tema, já que é chamado, né, o chamado Abril Azul, que trata sobre a conscientização sobre o autismo. Quem fala sobre as questões ontem na Câmara de Vereadores é a vice-presidente da Casa, a vereadora Alandra Roveda. Fiz uma moção direcionada ao assunto autismo. Como sempre, abordo esse tema no dia 2 de abril, que é o dia de conscientização e discussão sobre o tema. Sempre é bom lembrar que nós, em União da Vitória, ainda estamos caminhando nesse sentido. Por isso, fiz uma lei que foi sancionada há pouco tempo, que é o diagnóstico precoce de autismo nos CMEIs. Com essa lei, nós vamos ter ações mais precisas, vamos ter um cuidado em cima daquelas crianças que muitas vezes a família não fica nem sabendo que tem autismo, porque os graus são muito diferentes um do outro. Foi isso que a gente tentou trazer para o âmbito municipal. Eu tenho certeza que vai dar uma atenção especial a essas famílias e essas crianças que tanto merecem nosso carinho e nossa atenção. Também falando sobre o tema, o Dr. Carlos Eduardo Machado Cocani, juiz de direito aqui da Vara da Família, Juventude, anexos de União da Vitória, coordenador do Sejusc, ele fez uma participação durante uma transmissão que houve justamente no grupo do Autismo Sem Barreiras. Lá foi então um momento importante, onde foram tiradas diversas dúvidas de pais da população em modo em geral. Na sua fala, o Dr. Carlos enfatizou sobre a importância justamente da questão da inclusão. Inclusive, o Dr. Carlos traz aqui alguns nomes famosos, né, de pessoas que têm o seu grau de espectro autista e que, né, exercem suas profissões de forma, né, com maestria, de forma normal. E justamente é isso que o Brasil, principalmente aqui na nossa região, vem trabalhando cada vez mais, a inclusão da pessoa com espectro autista. Acompanhe a fala do Dr. Carlos Maccioli. Fui chamado para fazer mais essa participação da nossa grande parceria, que já produziu inúmeros frutos, como por exemplo, divulgar muito mais amplamente essa questão aqui nas nossas cidades, particularmente em Porto União da Vitória, especialmente para a Associação de Autismo Sem Barreiras aqui de União da Vitória, mas claro também para toda a região, na medida em que nós temos um alcance maior, especialmente se utilizando de mídias e das redes sociais. E nessa data me parece importante aqui na minha rápida fala, em prestígio a todos e todas que acompanham, destacar algumas questões. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa, Maria Eduarda Buch, aqui do gabinete, e do Sejusc, do Fórum na Vara da Família de União da Vitória, nós fizemos uma pesquisa rápida para trazer algumas informações sobre isso. E o que é importante colocar, nós, todos, a sociedade de forma geral, a dificuldade que ainda temos de compreender alguns aspectos e algumas particularidades do autismo. Por exemplo, é doença ou não é? Devem passar por situações de diferenciação ao longo da vida ou não? Enfim, as informações mais técnicas ligadas ao autismo, vocês, especialmente as mães
que compõem a associação, as avós também, outros responsáveis legais, são muito mais especialistas do que nós, por exemplo, aqui do Fórum da Vara da Família, Infância e Juventude do Sejusc, que tem a parceria com a associação. Por outro lado, algumas questões eu gostaria de tomar liberdade de destacar desde logo. Por exemplo, a necessidade de não criação de desigualdades, que os autistas todos sejam compreendidos como pessoas que possuem algumas características particulares, seja em razão da comunicação interpessoal, seja em razão de alguns aspectos que possam estar mais ligados à personalidade. Mas não cabe, por exemplo, ao autista ter que se adaptar a algumas situações que ele não tenha esse perfil, digamos assim, e sim a sociedade compreendê-lo e buscar ter as relações pessoais e sociais de acordo com as suas particularidades. Me parece que alguns dos preceitos que por muito tempo ficaram muito esquecidos estão, felizmente, mais em voga, tais como a necessidade do olhar particularizado para as condições pessoais de toda e qualquer pessoa. Mas mais do que isso, especialmente em relação aos autistas, as características, a necessidade, melhor dizendo, de observação, as características aí de empatia e de alteridade em relação a todos eles. Que nós possamos compreendê-los e poder promover no seu cotidiano a sua inclusão de maneira tranquila, de maneira automática na vida de todos nós. Isso que eu aprendi um pouco, inclusive, dessa parceria que nós já temos, parece que são muitos anos. Ela é recente, mas o aspecto positivo dessa parceria recente, quanto nós já conseguimos evoluir, agora um imóvel aí surgindo para uma sede definitiva da associação, alguns eventos que já promovemos em conjunto, campanhas, enfim. E outra questão que eu tomo a liberdade de destacar aqui nessa rapidíssima fala, que rapidamente numa pesquisa, como nós encontramos pessoas das mais diversas afeições de vocação, eu diria, que são autistas e muitas delas nós não sabíamos ou não havia ainda na época essa caracterização em razão da evolução que ocorreu nos últimos anos da própria ciência, da análise do ser humano de forma geral. Como, por exemplo, Isaac Newton, alguns sites, alguns artigos colocam o próprio Albert Einstein, músicos da mais alta estirpe aí, de uma música clássica que nunca mais se fez nada parecido, como por exemplo Mozart, Beethoven. Se nós formos puxar nomes mais recentes, a Maria Eduarda localizou a Greta, que fez esse discurso esses dias numa Assembleia Geral da ONU, Greta Thunberg, atores como por exemplo Anthony Hopkins, Daryl Hannah. E se nós vamos pesquisando uma lutadora campeã, uma mulher de MMA, uma cantora famosíssima, Courtney Love, quem gosta de rock, enfim, Susan Boyle e vários outros nomes, o próprio Messi tem também o diagnóstico de autismo, Messi jogador de futebol. Enfim, isso mostra que as potencialidades do autista em sociedades que têm a conscientização, e daí a importância desse Dia Nacional, e tem a compreensão de algumas particularidades que devemos olhar com empatia e com alteridade, sempre serão elevadas ao mais alto grau, permitindo aos autistas, inclusive, sejam um grande destaque, se assim o quiserem, se assim o buscarem, nas suas áreas de vocação. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.